Eu sou vascaíno e hoje eu vou contar para vocês sobre o dia que eu tive que orar pelo Hugo Moura. Todo domingo eu tenho uma reunião que Deus me incomodou fazer lá na minha igreja, onde eu simplesmente me reúno, eu boto uns louvores para tocar numa caixinha de som que eu levo, e eu tenho uma playlist lá com várias músicas de adoração. E essa reunião tem dois únicos objetivos. Primeiro, buscar a presença de Deus, e segundo, fazer confissão de pecados. E durante essas reuniões, teve uma vez que Deus me incomodou muito a ler o Salmo 19, onde o salmista diz para nós, para que Deus o revele até os pecados que lhe são ocultos. E um dia eu estava lá, nesse dia eu estava sozinho, nesse momento de oração e de busca, e eu pedi para Deus começar a me mostrar determinados pecados que eu cometo e não tenho nem noção que eu estou cometendo. Enquanto eu fazia essa oração, Deus me lembrou que naquele dia tinha sido um jogo do Vasco e que o Hugo Moura tinha errado durante o jogo do Vasco e ele tinha entregue um gol para o adversário. Acabou que, enfim, o Vasco perdeu esse jogo. E logo depois eu vi um post no Instagram enquanto estava me arrumando para ir para a igreja e eu fiz um comentário lá, enfim, sarcástico a respeito do Hugo Moura. Na hora que eu estava ali orando, pedindo para Deus me revelar os meus pecados que me são ocultos, Deus me lembrou desse comentário sarcástico que eu tinha colocado em um post. Enfim, não lembro exatamente qual post que foi, mas o fato é que era um post zoando o Hugo Moura e eu também fui lá e entrei nessa onda. E interessante que o Espírito Santo me lembrou que durante o jogo, logo após a falha do Hugo Moura, eu fiz uma oração a Deus não muito cristã. Eu falei: Deus, pelo amor de Deus, toca no coração de Diniz para tirar esse cara do time. Não dá mais. Ele cometeu mais um erro. Tira ele. E aí o Espírito Santo me lembrou uma coisa. Primeiro, o Hugo Moura é meu irmão em Cristo. Segundo, porque no ano passado o Hugo Moura estava passando por uma grande dificuldade, porque a sua esposa teve um aborto. Ele perdeu um filho. E enquanto eu estava ali naquele momento, orando, eu falo: cara, não acredito que Deus vai fazer eu interceder pelo Hugo Moura. Deus me falou: Bruno, você está falando para eu tirar do time, para eu prejudicar no trabalho dele um irmão seu que acabou de perder um filho. É isso mesmo que você quer? E aí eu percebi como muitas vezes nós somos insensíveis por causa de um jogo de futebol. E nada contra você torcer, eu adoro futebol. Eu estava fazendo uma oração contrária ao meu irmão. E quantas vezes nós não fazemos isso, né? Nesse dia o Espírito Santo começou a me incomodar e falou: por que você não faz uma oração diferente? Porque em vez de pedir para o técnico tirar ele do time, por que você não começa a interceder por ele para que ele venha jogar melhor e alcançar o auge do seu futebol? Enfim, embora ele não seja um jogador tão habilidoso, mas com certeza ele já jogou muito mais do que ele jogou no ano passado. E quem é vascaíno e quem acompanha futebol sabe o que eu estou falando. Mas o fato é que muitas vezes, quando algo não nos agrada, como um jogador entregar um gol para o adversário do seu time, a gente tende a fazer orações contra as pessoas e não a favor delas. Porque isso é muito mais fácil. O caminho do ódio é sempre muito mais fácil de ser pego do que o caminho do amor. O caminho da tolerância, o caminho da paciência. Você já parou para pensar na dor que o Hugo Moura sentiu ano passado ao perder um filho e a ter um péssimo ano como jogador, sendo criticado e odiado pela torcida? Imagina como foi duro para ele passar por essa toda situação e quantas humilhações ele passou. E ele é meu irmão em Cristo. E eu era apenas mais um que estava criticando ele. E isso mudou muito até a forma como eu vejo jogos de futebol hoje em dia. Às vezes, quando eu vejo um jogador falhando, me dá vontade de fazer essa mesma oração. Não, Deus tira ele do time, mas aí eu lembro dessa experiência e eu falo: não, Deus, capacita esse cara. Mesmo eu não acreditando muitas vezes no futebol dele, capacita ele.
Porque se ele está ali, ele deve ter algum talento. Então capacita essa pessoa a exercer o seu trabalho da melhor forma possível. Dê saúde a ele, dê vigor físico, dê sabedoria, dê inteligência, para que ele consiga realmente performar bem durante os jogos. Se ele vai ser titular ou não, esse é problema do técnico, não é meu. Mas o fato é que nós precisamos mudar a forma como nós agimos. O caminho do ódio é muito fácil, gente. Isso serve para tudo, em todas as áreas. Eu usei o futebol como exemplo, mas quantas vezes nós não fazemos isso com a política? Quantas vezes nós não fazemos isso nas nossas igrejas? Afinal, quando você vê um escândalo de um pastor, por que que você, ao invés de ser mais um que simplesmente joga pedras, você não se ajoelha e fala: Deus, tenha misericórdia desse homem que se perdeu, desse homem de Deus que cometeu esse erro, tenha misericórdia da família dele, dos filhos dele, porque imagina o quanto ele está sofrendo, e os filhos dele estão sofrendo, e a família dele está sofrendo como um todo. Tenha misericórdia da comunidade que ele congregava, que ele liderava, que agora está sendo afetada por esse escândalo. A verdade é que nós hoje vivemos numa sociedade de ódio. E até nós cristãos, muitas vezes só odiamos, só exalamos ódio, só falamos mal das pessoas e até nas nossas orações nós condenamos as pessoas, ao invés de buscar o caminho da restauração. Uma coisa que está muito na moda e que eu acho um absurdo são sites de fofoca gospel. E aí fica uma alfinetada para nós cristãos. Como seriam nossas igrejas se a gente combatesse a fofoca como nós combatemos o homossexualismo? Seria muito melhor, né? Mas voltando a sites de fofoca, hoje nós temos diversos influencers cristãos e várias comunidades, enfim, vários perfis no Instagram e outras redes sociais que simplesmente se especializaram em falar mal das pessoas, em especial mal das igrejas. E aí, cara, esquece só a igreja não, falar mal de pessoas, esse é o fato. Muitas pessoas estão ganhando dinheiro com isso. E aí, como eu falo normalmente mais voltado para os cristãos, vou falar dos que falam mal de cristãos. E, cara, a gente dá ibope para isso. Porque se esse site existe e está falando mal de igreja, você acha que é o não cristão que consome esse conteúdo? Ou são os cristãos? Será que Jesus acompanharia esses sites? E eu te pioro. Você lê mais a Bíblia ou você lê mais esses sites? Percebe como nossos valores estão todos errados e nós estamos perdendo a essência? E sinceramente, espero que esse vídeo não é um vídeo de acusação contra você. Pelo contrário, é um vídeo de alerta, porque eu quero que haja em você a mesma restauração que houve em mim quando Deus me mostrou o quanto eu estava errando com o Hugo Moura, o meu irmão em Cristo. Quando você fica compartilhando esse tipo de conteúdo e comentando lá e atacando as pessoas, e muitas vezes você só sabe o que foi falado naquele site, você não conhece a história realmente, você não acompanhou nada do que realmente aconteceu. E mesmo quando você acompanha, muitas vezes você tem uma visão muito distorcida dos fatos, e você vai lá e condena aquela pessoa, diz que não tem mais jeito, diz que tudo quanto é pastor não presta, e por aí vai. Mas o fato é, será que nós não deveríamos ser mais misericordiosos? E ao invés de ficar detonando as pessoas na internet, a gente não deveria levar elas em oração no quarto? Então, o meu clamor, nesse ano que vai ser um ano de eleição, em que muitos cristãos vão estar se odiando e que muitos escândalos vão surgir de ambos os lados, simplesmente para tentar defender o seu lado político, que nós possamos voltar para a essência, que é o amor. A essência que é a oração de intercessão, no sentido de restauração e não de condenação. E quando você vê uma notícia de algum escândalo, de algo ruim que aconteceu com alguém, seja da igreja ou fora dela, você, ao invés de chegar e começar a digitar no comentário, é isso mesmo, não sei o que, e começar a detonar a pessoa, faz diferente, vai pro quarto. Intercede por essa pessoa. Tenta se colocar no lugar dessa pessoa. Ela pode até ter errado, ela pode até ter pecado. Mas já imaginou se os seus pecados se tornassem públicos? Se um site de fofoca que você está acessando colocasse os seus pecados na internet, como é que você se sentiria? Você não ia querer que as pessoas agissem com misericórdia e te ajudassem a superar? Então por que nós não agimos assim com o nosso próximo?
por favor, que nós, como eu sempre falo aqui nas minhas redes sociais, que nós possamos ser o amor de Jesus no mundo. Chega de ódio, gente. O mundo já está cheio de ódio demais. O que nós precisamos agora é simplesmente do amor de Deus. Nós precisamos ser a revelação do amor de Deus nesse mundo. Uma das melhores formas de nós termos a revelação do amor de Deus nesse mundo é tendo misericórdia e compaixão e intercedermos por aqueles que estão errados. É tendo misericórdia e compaixão e se colocando no lugar daquele que caiu. Em vez da gente tirar a pedra, que nós possamos ser como Jesus, que perdoa e diz: vai e não peques mais. Vai e mude. Tem uma nova oportunidade. Esse é o chamado do Evangelho. Já imaginou se Deus tacasse em pedra em nós toda vez que nós pecamos? E o que Deus fez? Ele veio e se tornou humano e morreu no nosso lugar por amor, para nos dar uma nova chance. E é isso que nós devemos fazer com o nosso próximo. Então, da próxima vez que você vê algo desse tipo, não fica dando ibope, não. Não compartilha, não. Inclusive do político que você odeia, compartilha, não. Compartilhe alguma palavra do Evangelho. Em vez de ficar comentando e perdendo seu tempo, vai ler a Bíblia. Vai se encher de Deus. Pode ter certeza, se você começar a fazer isso, vai fazer muito mais diferença na sua vida e nas pessoas ao seu redor do que as coisas absurdas que nós cristãos temos feito na internet. Então, minha oração é que você possa realmente ser o amor de Jesus nesse mundo, principalmente naqueles que não merecem o seu amor. Afinal, nós também não merecemos o amor dele. E a maior forma de nós mostrarmos o amor dele é exatamente amando aqueles que não merecem o nosso amor. Então, vá lá e seja o amor de Jesus para alguém. Começando com aquelas pessoas que você não gosta, que te decepcionaram. Vai lá e siga o conselho de Jesus e ame o seu inimigo. Ao invés de tacar pedra, use o amor. Nós precisamos acreditar mais no poder do amor. O mal não se vence com o mal. O mal se vence com o bem. O ódio não se vence com o ódio. O ódio se vence com o amor. Isso é uma mudança de verdade, onde o amor de Deus entra, onde o amor de Deus vai e transforma. Então, que nós possamos pregar o Evangelho para as pessoas e parar de sermos Satanás na vida delas. Satanás é o acusador, mas Jesus é o reconciliador. E ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, que nós possamos ser o seu instrumento de reconciliação e de restauração na vida das pessoas. E não mais um simplesmente que está atacando pedra nos outros. Então, depois desse vídeo, vai para o quarto. Pede perdão a Deus pelas pessoas que você falou mal essa semana. Isso já é um grande começo. Pede para ele te lembrar dos comentários que você fez, das pessoas que você foi hater, das pessoas que você falou mal numa conversa com outra pessoa, numa ligação, ou então no WhatsApp. Se Deus fosse avaliar suas conversas no WhatsApp, o que ele diria de você? Então, vá para o quarto agora e pede perdão desses pecados que muitas vezes nos são ocultos e que você possa realmente ser transformado e para que você possa ser o amor de Jesus nesse mundo e aí sim começar a transformar o mundo. Porque o ódio não vai mudar nada, mas o amor de Cristo pode mudar tudo. E se você realmente se converteu, você sabe muito bem disso, porque foi o amor dele e não o ódio que transformou a sua vida. Então, que nós possamos ser a expressão do amor dele nesse mundo. Deus continue te abençoando e vai para o quarto agora. Pedir perdão a Deus por todas as pessoas que você falou mal nessa semana.